Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Senado Federal. Como vocês estão vendo, os corredores estão vazios, pouca movimentação no Senado Federal, mas a oposição está trabalhando para recriar a CPI da pandemia da Covid-19. Não bastasse o fracasso da primeira CPI criada, onde se propôs investigar, mas o que menos fez foi investigar para valer, investigar de verdade, porque foi uma verdadeira perseguição ao presidente da República, ao governo federal, mas desvios de recursos, escândalos que aconteceram nos estados, nos municípios e no consórcio Nordeste, nunca quiseram investigar. Pelo contrário, fizeram foi proteger acusados de corrupção. E agora querem recriar essa CPI. Na verdade, o que está por trás disso é justamente o jogo pré-eleitoral, as eleições de 2022. Como fizeram lá atrás, querem fazer novamente palanque sobre caixões. É a espetacularização dessa tragédia humanitária. Nenhum país do mundo estava preparado e ainda não está para enfrentar essa pandemia. Esse é um desafio que envolve a todos, mas a bem da verdade que o Brasil está avançando graças ao esforço de toda a sociedade e, sobretudo, aos investimentos pesados do governo federal, do Ministério da Saúde, seja na mobilização de equipamento, estruturação de hospitais Brasil afora, leitos de UTIs que nós não tínhamos, tivemos que reestruturar os leitos de UTI Brasil afora, aquilo que o PT destruiu no passado, tivemos que reconstruir, milhares e milhares de leitos de UTI Brasil afora, Vacinação, também quem comprou as vacinas e distribuiu foi o governo federal, enfim, mas isso não tem sido a solução, A bem da verdade que nós temos um cenário hoje um pouco menos pior do que foi no passado, mas países que estão à frente do Brasil, inclusive com campanhas maciças de vacinação, começam a ter problema. Israel agora já está na 4ª dose da vacina e a sua população sofrendo com o aumento do número de casos. Ninguém tem as respostas definitivas, as soluções definitivas para esse problema. Esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar no dia a dia. E aqui não cabe ficar fazendo acusações aleatórias. Esse jogo, repito, é um jogo da política, do jogo eleitoral, pré-eleitoral. Infelizmente, querem fazer palanque sobre caixões, É pregar o ambiente do caos, confusão sistêmica. Isso não ajuda, isso não contribui com o país. Aliás, prejudica a população porque espalha o pânico, o terror, além dos impactos que se tem também na economia. Agora mesmo, os preços estão pressionados, nós temos inflação como não tínhamos há alguns anos no Brasil, e é um fato no mundo, Mas fato é que as políticas restritivas, a política do fica em casa, do fecha tudo, que a economia se resolve depois, acabou impactando e muito a economia. E não resolveu o problema, porque quem não adotou esse protocolo, em muitos casos tiveram números até melhores do que quem adotou esse protocolo. Portanto, repito, não há soluções prontas, não há ideias que alguém tenha levantado em algum lugar do mundo que seja detentora da solução desse problema. Esse é um problema que todos vamos ter que enfrentar de forma conjunta, colaborativa, pensando na sociedade como um todo. Continuamos aqui acompanhando toda a movimentação da oposição. São necessárias 27 assinaturas para a abertura de uma nova CPI. Até agora não chegaram ainda a 10, estão buscando assinaturas. E repito, o jogo não é aqui investigar, porque não querem investigar a corrupção, não querem investigar desvios, não querem investigar nada, porque o governo federal contratou aí bilhões e bilhões, contratos tanto com empresas nacionais quanto estrangeiras, e não há um caso de corrupção envolvendo o governo federal. Nos estados, nos municípios e no consórcio Nordeste, sobram denúncias de corrupção. Isso eles não querem investigar. Então a CPI, a do passado e a que querem recriar agora, tem como foco justamente o cenário eleitoral. É o jogo pré-eleitoral, é desgastar a imagem do governo, desgastar a imagem do presidente para favorecer o grupo político que eles sempre defenderam,
né, e que querem a sua volta ao poder. O Brasil está vendo e o povo brasileiro certamente é inteligente para entender o que é movimento legítimo e o que não é movimento legítimo. Um abraço. Voltando à manifestação de voto e agora para manifestar minha posição em relação ao parecer apresentado por Sua Excelência, o relator, nessa comissão. E começo dizendo por que voto contra o relatório do senador Renan Calheiros. Primeiro, porque essa CPI se revelou um estelionato político. E segundo, porque o relatório, para mim, é um grande fake news processual. Estelionato porque essa CPI nasceu para investigar, mas não investigou e protegeu acusados de corrupção nos estados e municípios. E num dos debates que aconteceu aqui no âmbito desta CPI, uma frase que me marcou: não faltou recursos para o enfrentamento da Covid no estado do Amazonas, não faltou recurso, faltou planejamento, faltou pulso firme para enfrentar. Essa fala não foi minha, foi de representante do estado do Amazonas. Eles tinham a opção de contratar oxigênio, ampliar a quantidade, optaram por não contratar. Alegaram problema financeiro. E aqui foi dito, não faltou recurso. Não faltou recurso, faltou planejamento, faltou decisão de fazer. Pelo contrário, foram comprar respiradores de uma loja de vinhos. Esse foi o quadro da saúde no estado do Amazonas. E aí, agora há pouco, anunciado mais cedo pelo relator, a inclusão do governador do Amazonas. E eu espero, sinceramente, senador Girão, que o relator acate o apelo que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência fez um apelo sério de que sejam incluídos também no relatório o indiciamento do secretário executivo do Consórcio Nordeste, governador da Bahia, que era o grande gestor do consórcio, o presidente do consórcio daquele tempo, e a delação, falando inclusive das quantidades de recursos que seriam distribuídos para alguns respiradores comprados, pagos antecipadamente e nunca entregues. Lá o propinoduto estava combinado, inclusive com desvio de parte desses recursos, tirando do povo nordestino para atender o povo de São Paulo. Espero que seja indiciado. O caso do Pará é um caso emblemático. A grande mídia escancarou esse escândalo, conversas não republicanas, com empresários, com lobbies, algo escandaloso, com evidências, com indícios de crimes fortíssimos. Espero que, assim como houve o acatamento em relação ao caso do Amazonas, que também se acate em relação ao estado do Pará. Lá o desvio não foi pequeno. Está na casa dos bilhões, segundo o Ministério Público Federal e segundo a Polícia Federal. Então, senhor presidente, eu quero concluir a minha fala nesse momento dizendo que não tenho condições de votar o relatório do senador Renan Calheiros. Vou votar contra. E na expectativa de que aquilo que nós não fizemos aqui na CPI, porque não conseguimos fazer, porque optou-se por uma investigação parcial, como se saúde pública no Brasil fosse competência exclusiva do governo federal, excluindo estados e municípios dessa competência. Espero que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal possa dar sequência nas investigações que apuram os maus feitos e a prática de corrupção ativa, passiva.